Olá, eu sou Patrícia Fírbida, diretora da CEGED Consultoria, e hoje, em nosso podcast, abordaremos um tema muito especial, que é a proteção patrimonial envolvendo seguros. Para abordar esse tema, recebemos hoje a nossa parceira, já de um tempo, um privilégio recebê-la, Sabine Gribel. Olá! Oi, Patrícia, tudo bem? Um prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Vai ser muito bom poder contar um pouquinho sobre o seguro de vida e o impacto na vida financeira das pessoas. Muito bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. E, primeiramente, eu gostaria muito que você fizesse uma pequena apresentação, né, do que a Sabine faz, de como a Sabine enveredou aí nesses caminhos da proteção patrimonial. Muito bom. Obrigada, Patrícia. Bom, eu gosto de começar falando o seguinte, eu sou contadora de formação, Uau, né? Então tem uma relação aí gente boa. Muito próxima à CEGED. Aliás, eu me formei na mesma faculdade do Jorge, né, da FECAP, enfim. Legal. Mas eu sou contadora e fiquei muito tempo no mundo corporativo, né? Eu passei anos, quase 20 anos aí em áreas como auditoria, compliance, controles internos, e chegou uma hora que eu queria empreender. E eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? E eu queria algo que tivesse uma relação com a parte financeira também, mas eu voltei um pouquinho na minha história. E meu pai, foi um marco, né? Aquele momento que meu pai faleceu com 62 anos. Jovem, uma doença autoimune. E ele deixou um seguro de vida para minha mãe. Esse seguro de vida que ele deixou para minha mãe faz com que ela tenha independência financeira. Então, ela hoje, com 77 anos, tem autonomia financeira, consegue, né, viver bem, tranquilamente. E as filhas não precisam apoiá-la. Perfeito. Por quê? Se a gente for pensar hoje, 70% dos idosos dependem de filhos ou de netos. E a maioria das situações tem relação com a não organização financeira. Sim. Então, esse seguro faz com que eu possa escolher a escola da minha filha com mais liberdade, né? Faz com que eu possa construir mais patrimônio. Então, meu pai, de certa forma, sem conhecer a minha filha, ele teve um impacto na educação dela. Nas gerações seguintes, né? Então, o seguro de vida acaba sendo uma forma da gente se organizar, né? Uma das ferramentas para se organizar financeiramente e permitir que as próximas gerações, né, tenham mais prosperidade, enfim. Então, foi um dos grandes motivadores aí para trabalhar com seguro de vida e proteção financeira. Muito bom. A gente sabe que a educação financeira, ela não é presente na nossa educação base para a maioria da população, né? Verdade. Hoje, algumas escolas, né, se preocupam em fazer esse ensino da educação financeira, em projetar, né, a vida real de como é tomar decisões e escolhas financeiras na vida cotidiana. Então, espero aí que boa parte da nova geração, também com o uso da tecnologia, consiga avançar nesse sentido de entender, né, como que funcionam as finanças, quais são as opções. Então, vamos dizer que a nossa meta de hoje é desmistificar um pouco essa questão, né? Então, eu queria saber primeiro, quais são as objeções que você já encontrou aí no seu dia a dia em relação ao seguro de vida? Porque é um mito, assim, né? Tem alguns mitos, assim, mas um seguro de vida? Sim, tem muito. Eu tenho que pensar na minha morte, Quais são as principais objeções que você encontra quando você vai falar sobre esse tipo de proteção patrimonial? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque assim, no Brasil existe ainda uma crença muito grande, um tabu para falar sobre o assunto, fora essa questão da educação financeira, né, que você comentou. Então, assim, agora as escolas estão se movimentando para falar de educação financeira. Então, só para você ter ideia, doutora Patrícia, 18% da população tem um seguro de vida, sendo que mais da metade, 60%, estamos falando dos seguros que as empresas concedem, né? Não é o seguro individual, pensando em planejamento daquela família ou daquele indivíduo. Então, existe sim muitas crenças e tabus. Por exemplo, né, as principais objeções que eu ouço, as pessoas falam: não quero falar sobre esse assunto. Imagina, se eu for falar de morte, se eu for falar de doença,
eu vou atrair isso. Sim, eu vou chamar isso, né? Eu vou chamar isso, assim. E não tem nada a ver. Planejar não significa atrair. Sim. Né? Planejar significa, opa, pode ser. Primeiro, falecimento é dado. É certo. É certo. É a única certeza que a gente tem na vida, que é da vai finitude. acontecer. Exatamente. Então, primeiro tem essa questão. Tem outras questões que as pessoas, como elas não têm essa visão do planejamento financeiro, ela fala assim, ué, mas por que eu vou aqui pagar algo em que alguém vai ser indenizado quando eu falecer? Eu vou deixar então minha esposa rica? Eu já cheguei a ouvir coisas como essa. Poxa, eu não vou estar mais aqui, né? E aí a pessoa vai se beneficiar desse valor. É bem complicado o tema, né? Mas eu achei interessante essa questão que você colocou, de que a maioria que tem, que já é uma fatia pequena da população, a maioria que tem esse seguro é porque ele é provido pela empresa que a pessoa trabalha, Exato. muitas vezes porque é uma obrigatoriedade da convenção coletiva da categoria, né, em convenção sindical, de que se contrate um seguro de vida, principalmente em algumas atividades em que há risco iminente, né, de perder a vida no trabalho. Exato. E aí uma fatia ainda menor escolhe essa questão. Então, o meu questionamento diante dessa oportunidade de mercado que a gente vê, né, que tem opções para as pessoas contratarem, se informarem, por que tanta gente ainda não tem o seguro de vida, mesmo sabendo que esse seguro pode ser importante para o cônjuge, né, esposa, marido, ou para os pais, ou para os filhos? Por que ainda as pessoas não entendem como importante contratar um seguro de vida? Na minha visão, assim, pelo que eu estudo do mercado segurador e realmente das conversas e do contato, é por desconhecimento mesmo daquele assunto. Primeiro, as pessoas têm uma impressão de que o seguro só cobre morte. Certo. Né? Então, a primeira impressão só quando eu morrer alguém vai ter esse acesso. Exato. E aí, às vezes, a pessoa não tem um dependente financeiro ali, não vê importância. Sim. Só que as pessoas desconhecem que existem riscos em vida, né? Então, desde uma doença grave que pode dilapidar seu patrimônio, Sim. né? Acabei de conversar com uma cliente, por exemplo, que ela teve um diagnóstico de câncer e ela vai precisar fazer uma cirurgia robótica. Isso super não é coberto pelo plano. Super né? cara. Super cara. Então, se ela não tivesse o seguro, ela ia ter que usar a reserva dela, ela ia ter que, talvez, pedir esse dinheiro emprestado, seja para um parente, para um banco. Então, é uma forma de proteção. Os riscos em vida, a ideia é proteger o patrimônio e a renda. Sim. Então, ele também é aplicável para outros perfis, né? Não só para um pai que tem filhos pequenos e tudo mais. Então, tem uma questão do desconhecimento. Tem uma questão também do desconforto que é falar de uma situação que não é tão positiva, porque assim, é muito... as pessoas... puxa, tem lá uma roupa, um bem, algo que é mais interessante. É legal, as pessoas se planejam para comprar uma viagem. Sim. Agora, as pessoas têm dificuldade para se planejar para adquirir um seguro de vida. Sim. E o que eu costumo dizer é... Gente, o seguro de vida, ele vai te dar liberdade de você não ter que ter reserva financeira para pensar nessas coisas que não são tão legais, né? Porque você não precisa fazer uma reserva para um AVC, para um câncer, né? Para algum outro risco em vida, Sim. né? Isso deixa que o seguro faz. Então, a gente planeja isso, revisa ao longo do tempo, mas para que você não se preocupe com isso. E aí sim, vai formar reserva para viajar, para conquistar a casa dos sonhos, né? E o seguro de vida fica como uma linha ali importante também, mas separada. Uma segurança não Exato. Só em caso de falecimento, mas em caso de doenças graves, de uma necessidade de um valor para suprir o tratamento, Exato. Ou de uma necessidade de afastamento do trabalho, pensando que hoje a quantidade de profissionais liberais vai aumentando, né, ao longo do tempo, e essa necessidade de ter uma reserva financeira num momento delicado de saúde, de um afastamento, de uma incapacidade, né, de ter um AVC, de ter algo desse tipo. A gente fala sobre essa questão de trazer
um valor, né? Traz um valor, o tratamento é caro e tudo mais. E isso envolve o quê? Dinheiro, finanças. Sim. Uma outra coisa que eu costumo ouvir é que seguro é coisa para rico. É isso mesmo? Não. Na verdade, assim, existem, né, vários seguros no mercado, né, de seguros, mas o seguro ideal é um seguro personalizado, né? Então, quando eu falo de um seguro personalizado, a gente vai entender essa estrutura financeira, familiar, né, de regime de trabalho dessa pessoa. E aí, uma das primeiras coisas que a gente vai entender é que o seguro tem que caber no bolso. Isso, né? Porque senão vira um ônus e a pessoa também desiste ao longo do tempo. Exatamente. Somos imediatistas, né? Sim. Uma das questões também do seguro de vida que exige um planejamento mais a longo prazo é um dos grandes ofensores aí para o brasileiro falar, mas eu vou contratar um seguro tão longo, faz sentido, né? Sim. Mas esse seguro, ele é personalizado. Então, eu comentei, por exemplo, de um risco em vida que é uma doença grave, mas a gente planeja até coisas menores, do tipo, uma fratura, né? Uma cirurgia. Então, eventualmente, se a pessoa passa por algo, um autônomo, por exemplo, como que a gente planeja? A gente vai entender, puxa, se você se afastar do seu trabalho, sua renda vai ser comprometida? Vai. Então talvez você precise de coberturas com riscos menores também. Não só como uma doença grave, uma invalidez. Você vai ter uma cobertura que vai pagar pelo período que você ficar internado. Sim. Né? Tô lá em casa, escorreguei no banheiro, fraturei um pé. Exato. Tem seguro que cobre esse risco. Exatamente. Esse afastamento, esse tempo que eu vou ficar fora do trabalho. Recentemente, doutora Patrícia, eu paguei por uma indenização de uma dentista que ficou afastada por 40 dias. Ela não conseguia, ela estava engessada. E ela recebeu uma indenização que cobria as despesas do mês dela. Então, porque isso foi calculado. Sim. Então, cobriu exatamente o que ela precisava pagar, né, no mês de despesas e tudo mais, por essa indenização do seguro. E eu gosto de ressaltar o seguinte, tem muita gente que confunde. O que é o seguro? Qual que é a diferença do seguro de vida para um plano de saúde? O plano de saúde, ele vai cobrir todas as despesas médicas. Então, da porta para dentro do hospital. Então, o médico, a anestesia, cirurgia, o band-aid que você usar ali, o plano vai cobrir. Sim. Já o seguro, ele vai te indenizar. Então, você vai receber R$200 mil e isso é para você usar da forma que fizer sentido conforme aquilo te impactou financeiramente por afastamento da saúde, por uma despesa não paga pelo hospital, ou por qualquer outra coisa que você esteja vivendo naquele momento. E não precisa ser vinculado, não precisa prestar conta desse valor em relação à saúde. Não, você pode aplicar esse valor, se for necessário. Se eu tenho uma outra reserva financeira, eu aumento a reserva. Se eu não tenho, é um conforto que eu tenho. Tendo um plano de saúde de que eu vou ser atendido na minha demanda e tendo o seguro que prevê uma indenização neste momento, né, de uma fratura, de um afastamento, um conforto financeiro que a gente sabe que é importante. Você já está numa situação delicada de saúde e ainda ficar em dificuldade financeira é para enlouquecer qualquer um, Pois é, ainda mais algo mais grave, né? Que a pessoa vai ter que lidar emocionalmente com aquilo. Imagina com a dificuldade financeira mesmo. É isso mesmo. Então, pensando em estruturar esse seguro, né? Então, eu como mãe, eu posso sentar contigo, que é a profissional especializada, e contar para ti quais são as minhas inseguranças em relação ao futuro da minha vida, de como eu estruturo a minha vida. Então, tenho um filho pequeno. Hoje, minha maior preocupação é ter uma reserva financeira para o meu filho continuar tendo um estudo adequado, continuar tendo o mesmo padrão de vida, caso eu venha a faltar. Então, como que é estruturado isso? Como que é desenhado isso? Perfeito. Exatamente, a gente vai entender a vida dessa pessoa, né? Às vezes a gente acaba entrando até em algumas situações do tipo, é mãe solo, é casada, ajuda financeiramente os pais ou não. Então a gente vai entender toda essa estrutura familiar e financeira e a gente vai desenhar. Dependendo da fase da vida, vai ter um desenho um pouco mais complexo. Então, por exemplo, mãe de um filho pequeno. Meu filho tem 7 anos, ele vai ter pelo menos 14, 12 anos pela frente. Então, a gente vai estimar qual que é a despesa com educação prevista,
Qual que é o valor da escola que você pretende pagar? Vai fazer intercâmbio? Não vai? Então a gente considera tudo, porque a ideia da gente construir algo bem personalizado é garantir que os planos dessa família, desses filhos, não mudem, independente de você estar aqui ou não. Né? Então, a gente vai dar continuidade. Então, a gente vai entender a renda, a gente vai entender qual é o tamanho do patrimônio para poder calcular o inventário também e você não deixar nenhum pepino para quem fica. Isso é muito importante. Então, no cálculo, né, desse seguro, e aí eu vou já me antecipar e perguntar um pouco para você quanto custa, né? Claro. A gente também pode estimar os custos que a gente vai ter num processo de inventário. Exato. Porque eu, como advogada, eu já estive, né, como advogada em diversos processos de inventário, em que nós tivemos a partilha travada por falta de recursos. Certo. Então, falta de recursos para extrair certidões atualizadas, falta de recurso para pagar o ITCMD do inventário e falta de recurso, às vezes, para pagar o próprio advogado que vai tramitar o inventário. Então, estes custos de inventário, conforme o patrimônio que essa pessoa já tem, vocês também conseguem contemplar nesse desenho que vocês fazem de proteção. Sim, doutora Patrícia. A gente faz esse cálculo, né? A gente estima, porque o inventário, você até sabe muito mais do que eu, mas eles costumam variar a depender do tamanho do patrimônio, das taxas, do estado, né? Em que aquela pessoa detém os patrimônios, enfim. Então, a gente faz esse cálculo e o seguro de vida ele vem como essa solução, ele traz essa liquidez para quem fica. Então, pensando numa família, né, tradicional em que os herdeiros legais vão herdar aquele patrimônio, esse seguro, essa indenização, ele traz essa liquidez para pagar, né? O ITCMD imediata. Faleceu. Os beneficiários já recebem esse valor. Só para você ter ideia, a média ali, né, da seguradora que eu mais trabalho, a gente paga em média em 3 dias. Então, a pessoa super recebe rápido. Ali, né, uma indenização, já tem essa liquidez. As notícias boas dessa indenização são as seguintes. Primeiro, esses herdeiros, eles recebem e não pagam IR em relação ao imposto de renda em relação a esse benefício. Então, é isento de IR. Perfeito. Esse valor, por ser do beneficiário, então assim, é um seguro que esse falecido pagava, mas a indenização é do beneficiário. Sim. Então, essa verba, esse bem não entra no processo de inventário. Então, eu não vou inventariar essa indenização do seguro. Não. Então, se eu sou uma pessoa desapegada, vamos supor. Então, eu não tenho casa própria, porque eu não quero ter, assim, um patrimônio imobiliário. Eu prefiro, por exemplo, ou locar, ou mudar de cidade periodicamente. E eu não tenho esse patrimônio imobiliário. Também não tem ativos financeiros. Eu posso investir em formar esse patrimônio dentro do seguro e deixar isso como uma indenização para os meus herdeiros sem precisar inventariar. Pode, exatamente. É até uma forma inteligente quando a pessoa quer repassar aquele patrimônio, né, com um menor imposto a ser pago. Então, se você tem essa possibilidade e esse é um desejo, o seguro de vida é uma excelente ferramenta. Uma excelente ferramenta porque ele faz esse processo ali de transferência desse patrimônio, né, com menores impostos, enfim. Mais agilidade também, mais agilidade. Né? Porque por vezes eu sou procurada pelo cliente dizendo, eu tive um processo muito traumático no inventário dos meus pais. Muito longo, muitas vezes. Muito longo. Né? Então, eu não quero que isso aconteça com os meus filhos, que não tenha briga por conta da sucessão. E aí, a gente, conforme o patrimônio que o cliente tem, nós indicamos, às vezes, uma holding patrimonial, às vezes nós indicamos uma doação
participação em vida com reserva de usufruto, depende do momento da vida, né, de cada pessoa. E também indicamos o seguro de vida, né? Também para empresários, né, dizendo, olha, enquanto... Porque se um empresário falece e ele tem sócios, tem todo um processo societário aí envolvido, de apuração de haveres, de liquidação de cotas, de pagamento dos herdeiros. Mas se ele deixa um seguro de vida com essa liquidez, a família consegue se organizar enquanto as demais questões tramitam, né? Um inventário formal, uma avaliação da empresa. Então, para nós, como planejadores junto com o cliente, né, como contador e advogado, planejadores, ter essa ferramenta, essa opção é muito importante. É verdade. E tem uma outra característica, doutora Patrícia, que ele é empenhorável também. Então, eventualmente, esse sócio da empresa... Eu já ouvi algumas histórias, por exemplo... O dono de uma empresa, um dos sócios, ele falece e alguns fornecedores acabam entrando com algum processo. De repente até aproveita aquela oportunidade para isso e a família fica com os bens bloqueados. Acontece, às vezes ele é o sócio único e aí tanto os fornecedores quanto funcionários, vamos supor que ele era a cara da empresa, ele era tudo. Da empresa. E aí tudo paralisa com a falta da pessoa. E aí esse seguro também é empenhorável. Exato, ele acaba trazendo essa liquidez, porque às vezes a família vai passar até dificuldade financeira, mesmo a empresa, né, sendo uma empresa bastante rica e tudo mais, porque os bens ficam bloqueados para pagar fornecedores, bloqueados para pagar os funcionários, as rescisões, realmente acontece. Você falou um pouquinho sobre a questão do beneficiário receber. Obviamente, quem entra em contato e tem uma preocupação com filhos, né, como nós falamos, com estudo e tudo mais, vai colocar o filho como beneficiário. Né? Uma sucessão mais ou menos que automática de um inventário. Mas quem podem ser esses beneficiários? É só essa sucessão que a gente chama legal ou não? Eu posso elencar qualquer outra pessoa como beneficiária? Legal, ótima pergunta também. Esse seguro, o seguro de vida, ele é uma das únicas ferramentas que você consegue eleger uma outra pessoa que não seja herdeiro legal como beneficiário. Legal. Então, você pode colocar um parente próximo, de repente você não tem filhos e quer deixar para o sobrinho, você quer deixar para uma amiga que, né, faz parte praticamente da família, então você tem essa flexibilidade, né, de deixar indicado para uma outra pessoa que não seja o herdeiro mesmo da família, né? Então isso é interessante. Muitas vezes tem situações em que tem uma mãe que de repente não tem o pai tão presente ou não confia, né, no pai da criança e prefere deixar com um tutor, né? E aí deixa com esse tutor, aí a criança fica maior de idade, você muda. Os beneficiários também não é algo estático. O eleito pode ser modificado ao longo do tempo. A qualquer momento. Aliás, é super importante você sempre manter a sua pólice atualizada com os beneficiários, porque no momento que acontece ali, né, o falecimento e tudo mais, vai para aquelas pessoas que estão indicadas na apólice. Aí, tá vendo? Indicou um irmão, brigou com o irmão, não tem mais um relacionamento e tá lá na apólice. Exato, tem que ter esse cuidado, ex-cônjuge. Tem muito isso. Aconteceu já. Eventualmente teve uma pessoa que faleceu, né, e estava indicado para ex-mulher e a ex-mulher ela recebeu. Muito bem. Em relação à mudança, né? Eu fecho lá contigo, desenhei todo o meu toda a minha preocupação, os meus riscos, o valor do capital que eu quero deixar para o meu beneficiário. Desenhei tudo isso. Tá. Daqui 5, 6 anos, a minha vida mudou. Vamos supor, meu filho completou a maioridade, ele ganhou na Mega Sena, e eu quero redesenhar esse valor, ou eu quero mudar o beneficiário. É possível, inclusive, redesenhar esse montante que eu
projetei e que agora não é mais necessário? Ótimo, sim, é importante e é necessário, porque assim, o seguro de vida, ele caminha com as mudanças da vida. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho uma cobertura que a gente chama de vitalícia, que é a passível de resgate, para cobrir meu inventário. Certo. Né? Então, eu tenho uma cobertura específica para isso. Mas eu tenho uma outra cobertura que é especificamente para cobrir o dia a dia e educação da minha filha. Certo. Essa cobertura eu já tenho aqui na minha cabeça, eu faço esse cálculo também para os clientes. Olha, Sim. você sabe que a previsão dos seus filhos se formarem é 2050? Então, dá uma clareza, né? Então, por exemplo, 2043 é quando ela se forma. A minha intenção é em 2045 não ter mais essa cobertura e eu aumentar essa minha cobertura de inventário, porque o patrimônio vai estar maior. Então, a gente vai ajustando isso conforme a nova realidade, né? Para que o seguro fique do tamanho que você precisa. E existe a possibilidade de eu não necessitando, vamos supor, dessa cobertura, porque o meu filho já completou a maioridade, porque ele já se formou, porque ele tem uma vida financeira estruturada, de eu resgatar esse valor para um projeto pessoal. Olha, agora então que está tudo certo, realmente fiquei segurada, nada do que previa em termos de doença, invalidez, incapacidade ou falecimento ocorreu, eu posso resgatar esse valor e viajar o mundo. Sim. E, né, trocar de imóvel, comprar um imóvel na praia. Eu tenho a possibilidade de reaver esse valor? Sim, a gente tem uma cobertura que a gente chama de cobertura vitalícia, que é a passível de resgate, que ela é um ativo financeiro. Então, você paga ela por um período de tempo, 10, 20, 30 anos, você quita essa cobertura e ela forma uma reserva financeira. Então, ao mesmo tempo que você está protegido por um benefício maior do que o valor que você pagou e quitou, você também tem essa possibilidade do resgate. E esse resgate, obviamente, ele tem rendimento, ele não vai ficar parado ali, né? Ele vai ser bem interessante. Então, por exemplo, eu falo que a fase produtiva, de acordo com a estatística, né? Obviamente, tem pontos fora da curva, mas é dos 20 aos 60. Sim. São 28 mil dias. Desculpa, 14 mil dias. Certo. Dos 20 anos aos 60. Então, esses 14 mil dias de vida, a gente precisa ser produtivo. Sim. É quando a gente vai construir o patrimônio. Para quê? Ou para usufruir dos 60 aos 80. Que é a média, 80, né? Que é a média, que é a né? média. Ou você vai deixar algo de herança. Esse é o ideal, né? Sim. Se por algum motivo ali você acabou consumindo seu patrimônio ao longo do tempo, seu inventário hoje é pequeno, você não precisa mais dessa cobertura, ou você também não necessariamente quer deixar uma herança muito grande para os seus filhos, você pode resgatar uma parte desse seguro. Parcialmente, eu posso deixar lá, vou deixar uma cobertura para os custos do meu inventário e vou resgatar o restante até para complementar uma renda da Previdência. Porque realmente existe aí estudos que trazem que quando os idosos param de trabalhar, né, se aposentam, que cai realmente a capacidade de renda deles e algumas despesas aumentam, né? Principalmente se tem alguma comorbidade, alguma doença, uma despesa maior de medicamento, ou precisa de uma cuidadora, ou de um trabalhador doméstico para auxiliar nas atividades do dia a dia. Então, isso a pessoa pode reverter no momento em que os filhos não precisam mais, né, dessa segurança em caso de falecimento, reverter em benefício próprio para melhorar a qualidade de vida na terceira idade. Sim, ela pode ser um complemento efetivamente aí da aposentadoria, ou até algum projeto que você queira fazer e ainda não realizou, pode ser uma alternativa, assim, o resgate do seguro de vida, com certeza. Muito bom. Para complementar, eu queria falar um pouquinho sobre experiências, né? Ótimo. O que acontece? Geralmente, a gente é muito abordado, a pessoa física é muito abordada para contratar seguros em instituições financeiras, né? Então, você vai ao banco tomar um crédito e te dão uma opção. Olha, se você fizer um seguro de vida,
eu te libero esse crédito. Mas é sempre de uma maneira muito engessada, né? Em que se estipula lá um valor de indenização, um valor de pagamento mensal, mas não tem esse planejamento. Exato. Né? Então, eu já tive muitas vezes contato com esse seguro de vida ofertado por instituição financeira, que é mais uma adesão. Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas características, né? E o trabalho que vocês desenvolvem, falar um pouquinho também da empresa que você representa e o que ela traz de diferencial em relação a esses seguros que eu vejo como de prateleira, que você vai lá e as pessoas realmente não se importam com as suas necessidades, e sim em vender aquilo para bater uma meta, em ter um valor de venda, em ter um valor mensal de pagamento, e somente isso. Não, é exatamente isso, doutora Patrícia. O que acontece é o seguinte, o banco ele tem um portfólio de produtos e, obviamente, tem muitas coisas bacanas e legais. Mas ali a gente não tem o especialista no seguro de vida. Acaba sendo uma meta que ele tem ali e ele, às vezes, né, até casa essa venda do seguro com algum outro produto que ele pode conceder. Ele fala, olha, compra o seguro que eu, né, você deu o exemplo, concedo esse cartão, crédito, um limite, né? Nem seria legal ele fazer dessa forma. Mas ele usa para melhorar o relacionamento com a instituição financeira. Exatamente. E as pessoas acabam adquirindo, mas nem sabem o que tem, né? Teve uma situação recentemente que uma pessoa pagava 4 seguros de vida de instituição financeira ao longo de 20 anos e ele não recebeu nenhum. Porque todos eram mortes acidentais. E ele faleceu de uma doença. Uau! Então, o seguro, a pessoa precisa entender qual é o seguro dela, o objetivo do seguro. Sim. E muitas vezes, a maior parte, na verdade, a instituição ela vem com um seguro padrão, que vai cobrir morte, não vão ter riscos em vida, como doenças graves, cirurgia, quebra de ossos, não vão ter os principais riscos ali, vai ser uma cobertura bem cruazinha. Um capital que muitas vezes não vai cobrir o que você precisa, a sua necessidade, ou vai estar muito maior, ou vai estar muito menor. E tem uma característica que eu acho a pior, que é o tal do reajuste etário, reajuste por idade. Quanto mais velho você fica, maior o valor mensal que você precisa contribuir para ter aquele prêmio do seguro, aquela indenização. Exatamente. Então, essa pessoa começa a pagar o seguro baratinho. Ela começa a pagar o seguro baratinho. Só que chegou lá com 60 anos e, de acordo com a estatística, a partir dos 60, a probabilidade de ficar doente é bem maior. Assim, 65% das pessoas, a partir de 60, vão ficar doentes, gente. Isso é fato, né? Então, o que acontece? Quando ela vai ali completar 60, tem um aumento muito grande. E tem aumentos de 80%, 70%, 40% por ano. Então fica inviável. Muitas vezes a pessoa já pagou aquele benefício. Então, por exemplo, vamos supor que ela tem uma pólice de morte. Ela tem lá 120 mil de capital segurado. Se você soma o que ela pagou ao longo do tempo, ela já superou esses 120 mil. E aí ela olha para aquilo, reajuste, né? E aí ela olha para aquilo e fala, puxa, mas agora que eu preciso, eu vou ter que cancelar. Porque eu não tenho condição. Então, esse é um seguro que, por característica, ele é chamado de temporário. Não é um seguro ruim. O problema é que ele tem que ser usado por um período de tempo. Não é para ser usado depois que passou dos 60, dos 70. Não é, porque ele fica realmente inviável financeiramente. Então, qual que é a diferença do seguro que eu trabalho? Primeiro, a gente faz uma análise personalizada para entender a sua necessidade. A gente não vai deixar isso acontecer no sentido de aumento por idade, porque a gente vai congelar. Um seguro vai congelar tanto a idade quanto a saúde da pessoa. Certo. Então, por exemplo, quando ela entra, né, quando ela decide fazer um seguro de vida, a gente vai entender o patrimônio para colocar um seguro vitalício, o temporário para cobrir as despesas com educação. Depois que passou esse período mais crítico de formação das crianças, esse seguro que o banco continua ali, vai aumentando, cobrando. A gente já teria cancelado, porque não é uma necessidade mais para você, né? Você provavelmente com 60 já quitou seu seguro faz tempo,
e você não vai pagar mais por esse seguro. Então, a grande diferença é essa, assim, o congelamento tanto da idade quanto a saúde e a qualidade das coberturas para o período que você precisa, para quando você precisa, com a característica que você precisa. E hoje você está trabalhando com um produto... Com o produto da Prudential, né? Uma seguradora americana super renomada, tem mais de 150 anos de história, já passou por guerras, já passou por, enfim, é uma empresa bastante sólida. Fora do Brasil, no Brasil vem crescendo, mas é um trabalho muito orgânico, né? A gente vai trabalhando realmente nessa educação financeira aí para poder apresentar o seguro de vida. Esse é o diferencial de você ter um life planner, né? Alguém que vai sentar contigo e que vai preparar toda essa sua experiência em relação ao seguro. Essa questão do reajuste por idade, para mim, é muito bom, porque você pode desenhar ali que vai pagar todo o seu seguro vitalício em 10 anos e depois você não precisa mais se preocupar, não paga nada, está assegurado, o capital está rendendo, é resgatável. Então, realmente é uma outra experiência, né? Eu tive a experiência de contratar para mim, né? Pensando no meu filho, na minha família, e vivenciar esse cuidado, essa experiência em planejar, a experiência em entender que eu empreendo, né? A experiência em entender o que eu já tenho de outros produtos, o que eu já tenho de previdência oficial, de previdência privada, o que eu precisaria para complementar e deixar uma boa qualidade de vida para o meu filho. Então, assim, a experiência de ter uma pessoa para te ouvir e para planejar contigo e te dar uma segurança. Hoje eu tenho lá as minhas pastinhas guardadinhas lá. Que legal. E eu me sinto leve. Uma tranquilidade, né? Isso, porque eu penso que já é difícil para a família uma perda. Então, uma perda que gera consequências financeiras é muito mais complicada. Bem mais complicado. Então, com esse prêmio, né, que a gente, com essa indenização, quem fica confortável em seguir os planos da família que foram desenhados em conjunto. Exato. A gente costuma dizer que seguro de vida é um gesto de amor. Né? Sim. Mesmo sendo algo que as pessoas falam, mas o dinheiro... Gente, o dinheiro resolve muitas coisas. Né? Não é tudo, mas resolve muitas coisas, né? E o que eu gosto de reforçar também, por exemplo, essa análise que eu faço, essa consultoria, às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu acho que eu não estou no momento, estou preocupada. Entende. Sim. E aí você vai entender qual que é o momento que você vai contratar. Então, toda essa análise que eu costumo falar, vou calcular sua tabela FIP para saber o quanto que você precisa de seguro. Sim. Porque é mais fácil para as pessoas mensurarem um seguro de carro, né? Porque lá, 3% aqui do bem. E minha vida, quanto ela vale? Mas essa conta eu faço, esse cálculo, essa projeção, e eu faço, né, uma consultoria gratuita para você entender e se organizar. E quando isso fizer sentido para você, obviamente, a gente toma essa decisão em conjunto. E um outro ponto que eu acho super importante dizer é o seguinte: o que compra seguro de vida é idade e saúde. Porque existe todo um processo de aprovação. A idade, a gente vai ter um limite, a contratação hoje é até 75 anos. Quem tem mais de 75 anos já não tem mais a oportunidade de contratar. Não tem. E quem contrata mais cedo, né, mais jovem, com mais saúde, tem mais benefícios. Mais benefícios. Vai pagar mais barato. Então, uma pessoa que contrata com 26 anos, de repente, quitou o seu seguro com 36. Então, só vai ajustando ali se precisar fazer um complemento ou se precisar resgatar, porque não precisa de todo esse seguro, vai ajustando isso. Agora, caso a pessoa tenha, né, algumas ou alguma pré-existência mais severa, muitas vezes não consegue contratar. Então, é também, importante... se a pessoa já tem uma comorbidade, já tem uma doença, esse seguro pode ser negado. Exatamente. Porque realmente trabalha-se com uma projeção de vida e o risco, né? Tem até uma curiosidade que eu acho interessante, às vezes as pessoas ficam chateadas, mas, por exemplo, imagina um homem de 36 anos com saúde, altura e peso,
né, na mesma situação que uma mulher de 36 anos. Certo. Essas duas pessoas, o homem paga seguro um pouquinho mais caro. Não é muito mais caro, gente, mas é um pouquinho mais caro. É que o homem é mais ousado no viver. Tem a ver com isso, tem a ver. São 3 características. Expectativa de vida, então seguradora trabalha com estatística. Então ela vai falar, opa, peraí, ó, a expectativa do homem é um pouco menor que a da mulher. Certo. Então essa é uma primeira questão. A segunda coisa é que o homem, em geral, né, estatística, tem os pontos fora da curva, mas que cuida menos da saúde. Então, ele é menos preventivo. Vai menos ao médico, tem menos rotina de alimentação, exames periódicos, alimentação. Exato. E apetite a risco, que é o que você falou da ousadia, ou o famoso sem juízo. Quem vai fazer aquelas brincadeiras? Ah, vamos pular aqui de um penhasco para o outro. Vamos dirigir mais rápido. Vamos dirigir mais rápido. Então, tem a essa mulher situação. que é mãe, eu virei uma vovozinha dirigindo. Quando meu filho tá no carro, uma vovozinha dirigindo. Eu também. Então, é um pouco isso. Então, a cada gravidade ou característica, o seu seguro, né? Eu costumo dizer que em torno de 30% mais ou menos das pessoas que eu converso tem alguma característica de ou exclusão de uma cobertura, ou tem uma sobretaxa, ou não pode ter o seguro. Então, gente, fala assim, qual que é o melhor momento para ter o seguro? Quanto antes. Quanto antes, Quanto antes. Porque quanto antes você vai quitar, sim, né, a probabilidade da sua saúde estar boa é maior. Então, quanto antes. Perfeito. Como considerações finais, gostaria que você falasse algo que entende relevante e também falasse sobre suas mídias sociais, onde as pessoas podem te encontrar. A Sabine é a nossa parceira aqui, assim como outros profissionais que também trabalham, né, com a Prudente, uma equipe maravilhosa, a equipe dela, que vem já atendendo os nossos clientes, vem atendendo a nossa equipe. Está sendo uma parceria muito bacana, muito satisfatória. Então, fica à vontade para fazer suas considerações e também passar aí o seu contato de mídias sociais, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e fazer contato contigo. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa parceria aqui. Eu também gosto muito do serviço de vocês, eu confio muito, né? Então, é algo muito recíproco. Eu acho que considerações finais é assim, quem precisa do seguro de vida? Todo mundo, né? O seguro, como eu comentei, ele é personalizado. Então, a gente consegue adaptar a sua realidade. Então, não é algo que, só para ricos, ou eu sou muito rico e eu não preciso. Não, todo mundo precisa proteger. Eu costumo dizer que é como se fosse o cinto de segurança. Antes, ninguém usava. Sim. Né? Ninguém usava. Depois que passaram a usar, as pessoas não conseguem sair, né? Apesar de ser uma lei e tudo mais, não conseguem se ver sem o cinto de segurança. Então, o seguro de vida vai caminhar para isso, com certeza. E falando aqui um pouco dos meus contatos, hoje eu estou no Instagram, meu contato é @gribelsabine. No LinkedIn também eu estou como Sabine Gribel. E, basicamente, acho que são essas principais redes que eu tenho mais acesso. Pela disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo aí para os nossos clientes, para os nossos parceiros, esse tema de extrema relevância, um tema de cuidado, um tema de carinho, mas que tem tantos mitos aí, e hoje a gente pode falar um pouco mais sobre. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Foi um prazer estar por aqui. Ai, que ótimo. Muito obrigada, que seja o primeiro de muitos. Obrigada. E a todos que nos acompanharam hoje, muito obrigado. E continuem nos acompanhando através do YouTube da CEGED Consultoria. Tchau, tchau.